Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Helenice Prim e esse é o programa Eu Vejo Você. É um programa para tirar você totalmente da normose, para você sair daquela caixinha, daquele padrão e saber que existem outros pontos de vista. E para isso, a gente convidou aqui o Dr. Rafael Brandalize Broto. Vocês vão adorar ele. Ele é totalmente fora da caixinha. Oi, Oi, Rafael, Lenice. tudo bem? Tudo bem? Nossa, que legal estar com você. É uma alegria estar aqui. Num contexto como o de hoje, assim, eu tô no hospital aqui. Então você está no sistema, né? E aqui é o programa para a gente sair Sim. do sistema Eu totalmente. tô, essa minha luta interna tem anos já. Eu, eu Aqui você tenho é livre para falar tudo o que você quiser, tá, Rafael? Tudo. Então legal. aproveita. Primeiro se apresenta, fala quem você é e depois a gente vai fazer. Então tá. Eu sou Rafael Brandalize Broto, eu sou médico de formação, médico de família. Trabalho com homeopatia, com Ayurveda. Eu trabalhei com homeopatia, Ayurveda, técnicas yoga terapia, técnicas de autocura, que acabou que ao longo desses 10 anos de formado, 16 anos já de medicina, eu hoje chamo a minha prática de autonomia em saúde, que eu entendo que saúde vem essencialmente de dentro para fora. E quando a gente se dá conta disso, e a gente consegue ir desenvolvendo ferramentas para para acessar o que a gente tem de conhecimento nato, né, interno na gente, a gente vai se tornando mais livre das opiniões do mundo, né, para fazer a escolha que está no nosso coração, né? Mas aí tem um montão de coisa que interfere e é isso que eu procuro acessar nessa minha prática, sabe? Eu falei aí no começo que eu tô nessa nessa luta com o sistema, eu já fui e voltei, assim, nesse mundo do sistema, né, várias vezes ao longo dos anos, e eu entendi duas coisas, assim. Uma que, para eu poder falar do sistema, qualquer coisa, eu tenho que estar inserido nele. Se eu estiver de fora, eu sem experimentar o que se coloca, né? Eu vou estar falando sem autoridade, né? Eu estando na dinâmica do sistema, eu pelo menos consigo observar e criar ciência a partir da observação, né? Essa é uma outra coisa que é importante na minha fala da autonomia, que é criar ciência a partir da nossa experiência. Porque hoje a ciência virou Deus, né? Quando você fala evidência científica, cientificamente comprovado, é como se fosse verdade Absoluta. sem verdade absoluta, como uma verdade religiosa já foi há algum tempo, né? Mas a gente sabe que não é, né? A ciência é só um recorte do momento, né? E logo em seguida as coisas sempre mudam, né? Então não tem verdade divina ou verdade fixa na ciência, até porque ciências são várias, né? Quando a gente fala a ciência, na verdade, tudo que a gente, o que a gente fala de a ciência é a ciência hegemônica, né? O que a gente costuma ver e ouvir nos meios de comunicação, ou que a gente aprende na escola, ou que a gente ouve no caso meu, né, da saúde, da medicina, que é hegemônica. Mas tem um mundo de outras possibilidades de ver saúde que são científicos também, né? Até outros modelos de investigação científica que são científicos porque eles ah, respondem aos pré-requisitos, né? De ciência, mas que não é o modelo vigente, né? Exato. E isso é uma coisa também que me mobiliza muito por causa desse tempo que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo, tendendo a embasar tudo
o que a gente acha, que a gente sabe, nas opiniões que confortam o nosso ponto de vista, né? E a gente tende a ganhar autoridade quando a gente usa alguém ou alguma coisa que a gente acredita que tem mais autoridade que a gente. Exatamente. E isso, olha, eu fiz meu mestrado em engenharia genética, né, e produção animal. Meu doutorado eu comecei a fazer em produção de bactérias mutantes. Eu ia fazer na França, era metade aqui e metade na França. Pra você ter uma ideia, eu estava assinando um contrato onde a minha pesquisa primeiro passava por eles, para eles dizerem o que eu podia colocar, o que eu não podia. Ou seja, isso é uma pesquisa científica, paga, né? Então, assim, a gente acredita muito, mas a questão é que uma vírgula na frase, ela faz toda a diferença. E essa vírgula pode ser colocada. Então, assim, quanto a gente vê que a ciência já mudou, né, ao longo desses anos de história? Inúmeras vezes. A gente pode ver até pela Terra, pelo que eles sabem ou não sabem. Isso é a grande É, verdade. E como você falou, você fez homeopatia, você fez Ayurveda, você é médico de família. E ontem eu estava lendo um livro de ortomolecular que eu achei muito legal e falava do tipo sanguíneo. Então, daí a gente olha assim, né? Na Ayurveda, vamos dizer, eu sou pita, né? Eu sou pita. Daí no tipo sanguíneo, na ortomolecular, eu sou sangue tipo A negativo. Ok. Cada um me dá um parâmetro e um tipo de alimentação. Daí é aquilo. Eu escolho Unidune T para saber qual que eu sigo, né? Porque cada um vai trazer e vai dizer, ah, você é isso, você segue esse padrão. Mas não é. Cada ser é um ser. O que é bom para mim pode não ser para você. E se a gente consegue olhar para dentro, que foi o que o teu curso trouxe para mim, sabe? Que eu, assim, amei fazer o curso com você, agradeço muito, porque pode ser bom para mim. A Ayurveda pode dizer que é bom para mim. Eu adoro a Ayurveda, sigo a Ayurveda. Mas primeiro escuta teu corpo, antes de tudo, antes de você se padronizar. Saiba quem você é. E quando você sabe quem você é, você vai começar a escutar o teu próprio corpo, que é esse conhecimento inato que a gente tem, né? Que é essa sabedoria interna que você falava em todas as aulas do curso, da nossa sabedoria interna. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa sabedoria interna. tá. Então, o que eu entendo, né, da importância disso aí é exatamente isso que você falou. A gente tende a se padronizar baseado em alguma referência, né? E a gente sempre precisa de referência para as coisas, né? A gente procura certeza para viver, né? Apesar de muitas vezes a gente falar, saber que a vida, que tudo é incerto no universo, né? Inclusive é um princípio da física, tudo é incerto. A gente procura certeza para ter alguma orientação e alguma sensação de segurança, né? E aí, a proposta minha, assim, o que eu acredito de verdade é que a referência melhor para alguma certeza é perguntar para o corpo, é procurar dentro o que que tá vivo em mim agora, né? E aprender a se comunicar com esse corpo que carrega em cada célula um DNA que tem uma história de milhões de anos, desde a primeira bactéria que tem código genético, a gente tem semelhança com ela porque a gente é fruto da evolução dessa história, né? Então a gente carrega na nossa história a evolução de toda a vida. A gente carrega em cada célula o conhecimento e a sabedoria de toda a vida, inclusive das vidas ancestrais, dos nossos ancestrais, né? Então, aí quando eu falei de ciência, né, isso não é comum no discurso científico, mas tem N pessoas, mas tem um que eu conheço, chama Piotr Garjajev, que é um russo, e nos anos 90 ele descobriu, assim, junto com a equipe dele, que o DNA, aquilo que chamam de DNA lixo, né, que é a maior parte do DNA, chamavam de DNA lixo. Acho que hoje nem os geneticistas chamam mais, né? Acho que nem sei se eles chamavam, mas era comum a gente ouvir que boa parte do nosso DNA não codificava proteína, então era lixo. E aí ele descobriu junto com a equipe dele que a boa parte do nosso DNA é um código de linguagem, né? Que exatamente guarda a história. E mais legal que isso é que ele responde a comando vocal.
né? Então a gente tem a possibilidade de se comunicar com as nossas células a partir de vários jeitos, mas nesse especificamente é com a voz, dando comando de, de saúde, né? E não só comando do tipo, eu quero que você se cure, né? Eu quero cada célula, né? Queridas células, essa é uma possibilidade que eu adoro. Queridas células, aqui quem fala é seu comandante, porque eu sou a consciência que gerencia esses bilhões de células, né? Isso o meu corpo é formado por bilhões de células e todas elas estão a meu serviço para me fazer me manifestar aqui do jeito que eu estou me manifestando com a consciência que eu tenho hoje, né? A maior parte é automático, mas a gente tem essa oportunidade de ganhar esse acesso mais íntimo com o nosso corpo. E cada célula conhece o próprio funcionamento. E quando a gente se comunica com a célula, é, agora do ponto de vista de comando, né? Dando comando, ah, eu, eu quero de vocês a maior vitalidade que eu já tive, eu quero de cada uma, a regeneração tecidual, a regeneração dos telômeros, eu quero manter a minha vitalidade, né? A minha jovialidade, a minha força, a minha disposição. Se eu tenho alguma disfunção, eu comando que as células do pâncreas passem a produzir insulina de forma saudável, que as outras células respondam bem à insulina que é produzida. Isso, sendo comunicado para o corpo, conscientemente, com clareza, faz efeito na expressão genética, né? O Garjajev já sacou, né? E, então, é isso. É científico, mas não é falado, não é hegemônico, né? E a gente vai tender a resistir porque é um troço muito louco, né? Você falar, pô, vou falar sozinho, vou falar com o meu corpo, mas funciona, né? Tanto que isso é comum desde o começo do século XX, do final do século XIX, que veio muita técnica de hipnose, a psicologia moderna foi se fundando, e os primeiros caras da hipnose, tem até um que é famoso, é o Émile Coué, é um francês que falava que afirmações, se você afirmasse a mesma coisa todo dia, você ganhava as características daquela afirmação, né? Então ele ficou muito famoso pelas curas que ele fez e tal, como o Mesmer, que é da mesma época. E só que hoje a gente ainda dá a, a responsabilidade da nossa saúde para os profissionais de saúde, né? Ou para estilo de vida, né? Vou comer bem, vou fazer exercício, isso vai me garantir saúde, ou vou comer bem, vou fazer exercício, vou meditar, né? Que para mim é o kit bem-estar de hoje em dia que está mais do que provado, né? Que funciona, né? Que funciona de fato. Só que não é só isso, não é só isso, porque tem um mundo de outras coisas que estão se manifestando no nosso corpo a todo momento e que não são vistos por automatismo, porque querendo ou não, quando a gente pega um kit desse e fica reproduzindo, a gente gera automatismo, né? A gente não faz com consciência. Como é? Ao invés de falar, eu vou comer bem, eu vou fazer exercício, eu vou meditar, eu vou perguntar para o meu corpo. Respirar, ó, ficar 30 segundos, o tempo de respirar, soltar o ar 2, 3 vezes, acalmar o corpo e perguntar. Pode ser na cabeça ou pode ser em voz alta. O que é bom para mim agora? Né? Eu estou com fome. O que é que eu quero comer? Né? O que é que vai nutrir as minhas células? Né? De repente, às vezes é um pastel, sabe? Ou, às vezes não. Às vezes, pô, eu preciso comer, a resposta vem, né? Qual é o movimento que vai me fazer vai se fazer estimular minha vitalidade, se eu estou me sentindo cansado, cronicamente cansado? A resposta vem com treino, com pouco treino, a resposta vem. Se você consegue ficar quieta, calma, o coração calmo, se sente no corpo a calma e pergunta, a resposta vem. Só que a gente daí tende a julgar, né? Falar, não sei, minha cabeça que está fazendo, não sei.
é que daí é o processo de ir treinando, né? E ir testando. Que é isso que esse é um dos modos de fazer ciência, né? Você ir Mas a questão é testando que a com você resposta às mesmo. vezes vem e a gente diz assim, ah, não, mas isso é besteira. Não, o médico É, falou que tem tal coisa é melhor para mim. Ou o padre, ou o pastor falaram, nossa, que a aquilo lá vizinha, é né? ruim. A mãe, né? Aham, mãe. Minha mãe dizia que não era para fazer isso. Exatamente. Né? No cuidado com os filhos, né? Eu sempre falo que a mãe de bebê pequeno sempre sabe mais que qualquer pessoa, qualquer profissional, né? E aí acaba ouvindo ainda a família, né? Porque já teve, tem mais experiência, o quê? Mas sente no coração, sabe? E essa relação da mãe com o filho pequeno é mais evidente, assim, dessa conexão visceral com o corpo, né? No caso do corpo do outro, mas é com o corpo também. É a inteligência se manifestando, né? A inteligência do corpo se manifestando da forma que eu conheço hoje, que é mais evidente. Né? Que a mãe sempre sabe o que é melhor para o filho, se ela não está em desespero, né? Exatamente, se ela não tá em desespero. Hum, Senão parece que as pessoas ficam meio doidas, né? sim. E Mas é, eu acho que quando você mantém a calma, tem uma coisa da Ayurveda que eu acho muito legal, que ele fala assim sobre o prana, né? Eu acho que está até naqueles escritos sagrados, nos sans, como que é? os Charaka. sutras, Tá, não, tá a nos Charakasana, Charaka. Ele fala assim, sobre o prana, se você sabe respirar, você sabe se curar. Porque através da respiração, você acalma a tua mente, você acalma o teu corpo e você consegue ter clareza do que você precisa. E é exatamente isso, quando você se acalma, porque normalmente a gente está nervoso, ai meu Deus, é isso, aquilo. Mas é quando você para, você respira, em qualquer situação, parou, respirou, pronto, você parece que você volta a ficar inteligente, né? Você é, começar a se ver, a se encontrar de novo, né? Aquela partezinha perdida. E realmente a respiração, ela, dentro da Ayurveda, que é o prana, né? Eu acho que é uma das partes mais legais, é saber que quando a gente respira, a gente acalma e daí a gente busca a solução das coisas. E a solução sempre está na gente. A gente sabe qual é a resposta. A gente só precisa realmente escutar, né? E escutar e acreditar. Porque como é difícil a gente acreditar, a gente é muito mais fácil a gente acreditar no outro, né? Achar que o outro tem a resposta, que são os médicos, que são os pastores, são os padres, ou qualquer autoridade, ou é o governo que tem a resposta, o governo fala para você, a vacina é a melhor solução. E você diz, nossa, a vacina é a melhor solução. Ah, não, agora a melhor solução é você ficar em casa. Então a melhor solução é você ficar em casa. Ah, você vai tomar tal coisa. Você toma tal coisa porque tá vindo de fora. Mas se você parar e você perguntar para você, tá, mas o que realmente é bom para mim, o que realmente eu quero, né? E a gente morre de medo de bactérias. Eu não sei, você como médico aí deve saber, as pessoas morrem de medo de bactérias, de vírus. Mas se a gente olhar para a gente é uma porcentagem muito maior de bactérias, de tudo mais, do que realmente das nossas próprias células. E tá tudo certo, porque é esse equilíbrio, né, que faz a gente ser o que a gente é. essa coisa aí vai de uma conversa muito longa, assim, porque quando a gente fez o Autonomia em Saúde, a primeira turma, a ideia da história da visão de mundo era exatamente sobre olhar para isso, porque, porque a gente vê o mundo a partir do que a gente aprendeu, assim, né? Não é, a gente não vê a partir do que é de fato, né? E quando você fala, quando eu falo assim, Ana, precisa escutar o corpo, né? Precisa para gerar autonomia, para a gente ficar menos à deriva, à mercê dos outros. Só que isso tem um grande viés, que é grande de fato, que chega a bloquear a entrada dessa convicção na cabeça, que é um estado de medo, né? E hoje em dia a Exato. gente está vivendo um estado de medo coletivo O que é tempo todo. grande. E é um grande medo de morrer, né? Então, quando você propôs o tema autocura, assim, a primeira coisa que veio à minha cabeça é que
a cura em si, de qualquer coisa, só pode vir depois da gente assumir que a gente morre, que tem fim. Sabe? A relação com a morte que a gente tem na nossa sociedade é um troço muito louco, assim. Porque, eu digo pela medicina, às vezes eu dava uma aula que eu falava das bases da medicina e eu contava a história do Asclepio, que é o semideus, deus da medicina, né, que a gente usa até hoje. Mas o cara era um cara que acabava com a morte. Ele acabou com a morte e desequilibrou o inferno, assim, o submundo, né? O Hades ficou puto, daí Zeus foi lá e fulminou o Asclepio, porque ele era tão bom curador que ele tirava, ninguém mais morria. E aí começou a ter déficit de mortos no submundo. E aí isso gerou um desequilíbrio, porque de fato a gente morre, sabe? Só que a gente tenta, de algum modo, isso é difícil de comunicar, assim, mas a gente É fica tentando, interessante. a gente força as coisas a partir do medo de morrer. Então a gente tenta evitar a morte, ao invés de fato procurar a cura. Então quando a gente fala de autocura, não é sobre tirar sintoma, não é sobre curar uma doença crônica ou degenerativa, não é sobre, quer dizer, não começa aí, começa de aceitar, não só aceitar, de conviver, de caminhar com a morte do lado, de caminhar com a morte junto, porque, porque é isso, a vida é essa, né? A partir do momento que o bebê nasceu, ele tá inexoravelmente ligado à morte. Só que como é que é isso, né, pra gente, na nossa sociedade? A gente, de pensar em morte, a gente gera um desespero, assim. Eu vejo que agora eu tenho trabalhado muito em UTI, né, nessa de UTI Covid aqui. E morre muita gente, né? Morre muita gente. Até o jeito dos profissionais, da gente lidar com as pessoas que morrem, é um negócio muito louco, porque é comum que a gente esteja tentando fazer as pessoas sobreviverem, mesmo que aquelas que já tinham uma condição de vida muito, muito, é, Ruim. muito ruim, né? Aqui no hospital que eu estou aqui, tem dois pacientes que têm mais de 80 anos, que estão entubados, uma que não fala e teve depois de 2 AVC, não mexe o corpo, só a camada, ainda assim entubaram ela, porque acharam que e outro que tem demência de Alzheimer e não compactuava com ninguém também. Como é que é isso? Sabe? O que é que a gente está tentando evitar? Para quem? Sabe? Para Exatamente, quem? porque Para quem que eu estou servindo? antigamente isso não existia, as pessoas aceitavam, né? A gente Sim, parece que, eu vejo pelos meus avós, na época dos meus avós não tinha isso. Quando eu era criança, e olha, não faz muito tempo, né? Quando eu era criança, eu lembro que não tinha isso. E agora realmente parece que a gente tem tanto medo da morte que mesmo aquilo que é totalmente aceitável e que é normal, a gente não quer mais olhar para isso, né? É um medo absurdo. E eu vejo assim, quanto maior é o medo da morte, menos as pessoas vivem. Quanto maior o medo sim. da morte, menos elas vivem. E daí tem pressão alta, tem diabetes, daí todo mundo corre com medo, porque todo mundo tá doente, né? Todo mundo tem alguma coisa assim, porque a vida é insalubre do jeito que a gente vive. E aí todo mundo tá com a morte colada, né? Andando atrás, assim como alguém que está perseguindo, né? É a história do bicho, se correr o bicho pega, né? Se ficar o bicho come. Só que, e aí, né? Como é que é virar e olhar para ele e deixar que aconteça o que for, né, para acontecer? Porque não adianta ficar fugindo de um negócio que é absolutamente. E a única palavra que eu consigo pensar é essa, é inexorável, assim. E aí, daí, convivendo com isso, né, se relacionando com isso, não é ser mórbido, mas é ser honesto com a experiência humana, sabe? E a partir daí, você pode querer coisas, né, de si, da sua saúde. Enquanto está fugindo do sofrimento, enquanto está se anestesiando para não sentir dor, enquanto está fazendo escolhas que geram dor e ainda assim está tentando fugir da dor ou está tentando fugir da morte,
Aí não tem, aí o melhor caminho é a medicina moderna mesmo, sempre, sabe? Que funciona, que é boa para a dinâmica de consciência que a gente vive. Porque é isso, a gente tenta de fora para dentro, ainda mais em UTI, a gente tenta de fora para dentro controlar os parâmetros para manter a pessoa Naquela funcionando, né? sobrevida, né? É como se E você é, vivesse é, só é de legal, pra assim, aumentar o jogo, o tempo de jogo. é, Mas só que de tempo um que ninguém vai jeito. ganhar. É, e não tem pra onde fugir, né? Daí, como tem muita tecnologia, vem uma ilusão dessa imortalidade, assim, a partir do. Tanto que a gente vê filme, né? Os filmes, o robô, você troca o coração por um coração robótico, você troca o corpo inteiro por um corpo sintético para que você possa viver mais, né? E a fantasia é essa, né? Que a gente vive hoje. A tecnologia vai substituir a necessidade de ser humano, né? E Exatamente. aí não vai, né? Olha, A eu medicina, tenho. do jeito que a medicina é hoje, já tem computador que faz melhor a lógica, né, do diagnóstico e Sim, da proposta de tratamento que qualquer médico, mesmo o mais experiente dos médicos. E já existe, dá até para baixar em celular. Eu não lembro o nome do aplicativo, mas tem um aplicativo que ele faz o diagnóstico melhor que qualquer médico que eu conheço. Sabe? Ele propõe até por porcentagem. E é o que a gente valida hoje na medicina, é o diagnóstico. Só que a gente não, a gente desconsidera que a medicina, diziam que a medicina é uma arte, porque é a arte de perceber, assim, de escutar. Porque a pessoa não se queixa do sintoma, o sintoma só fala sobre como que está a vida. As pessoas que eu vejo, que eu recebo, né, é que no consultório, né, que hoje é online, meu consultório é muito diferente da UTI. Até o jeito de funcionar é diferente, assim, mas as pessoas que eu vejo chegando e saindo, às vezes, tem algumas características que, que são, que chamam a atenção, assim, as pessoas que chegam e pioram rápido, né, que tem vários jeitos de piorar também, que eu tô vendo, assim, eu não quero entrar muito nisso, mas elas são diferentes, assim, a característica das pessoas é diferente, do jeito que ela se relaciona com a doença, do jeito que ela está se relacionando com a vida, sabe? Então, tem muito mais coisa do que o que vendem pra gente como ciência, ainda mais ciência da saúde nesse tempo, né? E eu acho que o tempo é esse da ciência ser feita na experiência individual. Porque tem muita informação, Helenice, tem informação para tudo. Se você quiser evidência, né, dentro dessa lógica assim, de que vacina não funciona, você vai encontrar evidência que vacina não exato. funciona. E o Se você oposto quiser, também. se você quiser evidência que a vacina funciona, você vai encontrar, você vai procurar evidência que a vacina faz mal, você vai encontrar, porque depende da análise de dado, depende Aham, da pergunta do pesquisador, depende do pesquisador, sabe? Depende de um montão de coisa, né? Então, exatamente. assim, a melhor resposta é a resposta que cuida do coração, né? Que esquenta o Exatamente. coração, assim. As pessoas me perguntam, o que que você acha sobre a vacina? Será que eu tomo vacina ou não tomo? Eu sempre falo, escute o teu coração. Sinta se você deve tomar ou não. Porque eu sinto o meu, eu sei o que eu quero, mas eu também não quero ficar falando por aí o que eu Só quero. serve para você, só serve, o Serve que eu para penso mim? serve para mim. Exatamente. Agora cada um deve sentir o que quer, o que é bom para você, o que realmente vai te fazer bem, né? Porque é exatamente isso. Eu tenho muitos amigos assim agora em momentos políticos, né? Muitos amigos de esquerda, muitos amigos de direita e aqueles amigos que não são centro, porque eu não me considero centro, mas eu consigo olhar os dois lados e não pertencer a nada. E bem ao contrário, assim, também não estar no centrão, que o centrão para mim também não serve. E eu olho assim, as pessoas que estão de um lado, elas olham, acham que você sempre é o inimigo porque você está do outro. E eu falo, Se gente, você não concorda, nesse tempo, abram a caixinha, olhem que tem. Se você procurar evidências, como você falou da vacina, que é simples, que agora é discussão, você vai achar sempre dos dois lados em tudo, em tudo. Então a gente só tem que saber se escutar e ver o que é bom para você, o que você acredita, o que né, o teu coração ressoa.
Isso é tão bonito, porque te liberta, te deixa livre, te deixa um ser fora do normose, totalmente fora do normose, né? Só que você não vai se enquadrar em nada do que está aí no sistema. Você realmente é você. Que pode ser perigoso, né, Rafael? É, gera, agora nesse tempo vai gerar conflito, assim, né? Se você for você, vai gerar conflito, porque quem está de um lado não vai achar que você é do outro, é isso que você falou. Aham, Quem está muito nessa coisa de inimigo, vai achar que você também é do outro lado, né? Então tá, foi. você vai fazer, Nossa, não tem, nada. não tem solução, né? O que é isso, eu acho que o cuidado que tem que ter é você ser muito honesta, a gente ser muito honesto com o que o nosso coração diz. E cuidar do medo, e olhar para essa questão da relação com a morte, né? Porque quando você se relaciona com a morte de um jeito mais suave, né, como fazendo parte da vida, porque não tem morte sem nascimento, e também não tem nascimento sem morte. Quem nasce, morre em algum lugar, e quem morre, vai nascer em algum lugar. E aí, então, é sempre uma continuidade o troço, assim, não é separado, né, assim, não é. A gente vive essa ilusão dessa vida que a gente constrói ao longo do tempo, aqui, com a memória que a gente tem, como se fosse ah, algo completamente, como se fosse, é único, né? Mas como se fosse com um desespero por um apego àquilo tudo que a gente tem, né? E quando a gente vive, quando a vida cai na nossa vida, e todo mundo tem a experiência do momento que a vida cai, quebra. Né? Fala, putz, e agora? Acabou tudo, né? E a maioria das vezes não acaba, começa de outro lugar, né? A coisa se É, direciona para outro lugar. Então, é a história de. A gente vive várias pequenas mortes, acho que até para treinar, reconsiderar o que é, né? Nascer e morrer, tanto em vida. E poder fazer isso com consciência em vida. Porque de repente, quando a gente consegue morrer e nascer de novo em vida, a gente até consiga viver mais. Sabe? Porque a gente não exatamente. precisa se A história da apegar águia, àquilo né? que a gente. Como é a história da. A águia, quando ela chega, só que não muito a história, mas ela chega no momento da vida que ela não tem mais como continuar. Então ela arranca os bicos, arranca a pena, arranca o bico, né? As unhas, arranca tudo e se retira. E passa um tempo em solidão, em retirada, sem comer, sem se alimentar, sem nada, apenas com ela mesma. Quando ela volta renovada, porque ela volta uma nova águia. Embora ela tenha um outro propósito para isso, mas é mais ou menos nesse sentido. Você se renova, você é um novo ser continuando sendo o mesmo A ser. gente nasce de novo, né? Daí você tem mais uma vida aí pela frente. E assim vai sendo, né? Enquanto a gente está pegado às nossas crenças e às nossas certezas que a gente procura ter por segurança, a gente vai endurecendo, né? E quando daí, às vezes começa o sofrimento, começa a chamar, né? Fala, putz, tá doendo, tá doendo. Daí você continua, tá doendo, até que a dor fique muito grande e insustentável. Fala, não, chega, eu preciso mudar, né? Às vezes a gente não muda. Daí isso vai consumindo, né? Aquilo que a gente tem de vitalidade. Mas se a gente consegue mudar, apesar do medo, eu acho que é um puta passo para cura, né? E para renovação e para rejuvenescimento também. Exatamente. Quem é você? Ou Hum, quem vai ser você? é. Ah, mas foi maravilhoso, Rafael. Maravilhoso. Eu adoro Legal, falar obrigado, sobre isso. Luiz. E se todos fossem assim, a gente estaria com uma medicina muito mais humanizada, né? Onde as pessoas saberiam quem elas são. A gente Mas está tá aqui tudo para isso, certo, né? É, a gente tudo está certo. fazendo, a Tudo gente tem seu veio. passo. Né? Então, eu gostaria que você falasse aí, se alguém quiser conhecer teu curso, Autonomia em Saúde, como que as pessoas podem te encontrar. Eu vou marcar Então, você depois na live, tá? Mas como obrigado. elas podem te encontrar? É. Então, a Autonomia em Saúde vai começar uma segunda turma em junho. É uma jornada de 12 capítulos, eu chamo de um livro vivo, porque parte do pressuposto que a gente vai investigar a nossa experiência individual.
como cientista. E aí eu vou pedir que a gente cartografe essa experiência escrevendo, né? Então é um livro vivo, cada semana tem um capítulo, o capítulo tem um tema, tem um encontro e tem alguma atividade de investigação. É, a primeira turma acabou em fevereiro e eu até agora não lancei porque eu senti que não era vendável, eu estava até querendo criar um curso de emagreça respirando. Eu falei, não, o que eu gosto mesmo, porque dá, né? Porque depois, a partir do momento que você consegue conhecer como é que funciona, o que gerencia o quê, você consegue inventar umas coisas, até de Aham. conduta de saúde, assim. E olha que as pessoas vão adorar. Não, eu pensei, falei, putz, né, vou ganhar dinheiro com isso. Mas eu falei, não, eu gosto mesmo da autonomia em saúde, e aí a segunda turma vai começar em meados de junho, ainda não tem data, e eu vou começar, na partir da primeira semana de maio, a, a, a publicar mais sobre esses eventos, a partir do final de maio, começar a fazer live do assunto, tanto mas principalmente no meu canal aqui do Instagram, que hoje eu acho que é o jeito mais prático de comunicação. Daí, então, quem tiver interesse, me segue, né, no Instagram e fica à vontade de conversar comigo aí, que eu vou E ficar quem feliz quiser em responder. também consultar com você, você agora tem Salvador, né? Você já está com Agora eu moro. consultório físico ou não? Agora, físico não, Mas eu tô com virtual você atende. só online, né, consulta online é, como clínico, né, Aham. dentro dessa dinâmica da autonomia em saúde. Ah, ok. Então, olha, gente, vale muito a pena. Homeopatia, Ayurveda. Saúde. Então, daí eu vou marcar ali, a pessoa que quiser marcar consulta com você pode entrar pelo Instagram ou você quer colocar o teu telefone? Pode me mandar mensagem, tem na minha bio lá tem um botão no Linktree que é para falar no WhatsApp. Pode falar comigo no WhatsApp Ah, também, então beleza. tá? Ô, Elis, muito obrigado, fico muito Obrigada, feliz de participar com você aqui. foi maravilhoso. Valeu, fiquei feliz que deu certo aqui, que o tempo Com certeza. ajudou. Obrigada, Tchau. Rafael. Tudo de bom para vocês aí. E aproveita o Valeu. calorzinho. Estamos curtindo. Um abraço, É. até.